Bom dia, irmãos, bom dia, igreja, amigos do Face, bom dia. Gostaria de, antes de qualquer coisa, neste domingo, desejar a todos os pastores um feliz dia do pastor, que Deus abençoe a todos e que o Senhor renove as forças de cada um para que os irmãos possam continuar, exercendo o seu ministério com alegria. E que nós, como ovelhas, possamos ser ovelhas obedientes à palavra do Senhor, para que não tornemos, um ministério pastoral pesado, mas muito pelo contrário, como ovelhas possamos ser pastoreadas com um pastor segundo o coração de Deus para as nossas vidas e também, sermos abençoadas pela ministração da palavra verdadeira. Então, que cada pastor seja ricamente abençoado neste dia. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, nós estaremos lendo. Eu estou aqui no quintal, da minha casa. Hoje eu decidi vir para cá. Vamos colocar um pouco de verde, na nossa live. Nesses dias, em que a gente anseia tanto poder sair de casa, poder passear um pouquinho. Então vamos fazer um passeio virtual, vendo aqui o fundo verde aqui das árvores aqui do quintal. Então, se algum galo cantar durante a live, você não se preocupe, que é aqui do quintal, as galinhas da Mirella. Vamos lá. Efésios capítulo 4, de 1 a 16, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. A nossa lição de hoje... saiu do lugar. A lição de hoje, nós vamos falar sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Ela se encontra, a lição de número 9, ela se encontra na página... Peraí que eu vou dizer que minha mão esbarrou aqui no tablet e saiu do lugar. Tecnologia é um caso sério, A gente que não está muito acostumado. A gente está levando uma bela surra, da tecnologia nesses dias. A gente tem que aprender, Durante muito tempo a gente foi adiando, mas a pandemia veio para nos ensinar a usar a tecnologia. A lição de número 9, ela se encontra na página 46 da nossa revista virtual.
que eu já coloquei para os irmãos, que os irmãos que estão desejosos de acompanhar as nossas lições através da revista virtual, é só entrar no site, né, da Convenção Batista Fluminense, ou então colocar lá Revista Palavra e Vida. Ele vai automaticamente aparecer lá no ícone, e você pode fazer o download da revista, é totalmente gratuito, você pode nos acompanhar sem problema nenhum. Então vamos lá, a Igreja, Cristo presente no mundo, lição de número 9. Eu não vou me prender muito à leitura, mas eu vou fazendo os destaques que eu achei mais importantes, tá? Diz assim: a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra. Nenhuma outra foi e é tão perseguida como ela. Várias vezes anunciaram a sua falência e morte. Aí lá embaixo diz assim: a Igreja tem um estranho hábito de sepultar seus coveiros. Eles vão, mas ela fica. Como se vão os seus críticos amargos, inclusive os de dentro da própria igreja, mas ela continua, né? É interessante, quando eu li isso, me veio na mente, né, esse tempo de pandemia em que estamos contra a nossa vontade, né? Isolados dentro de casa, não podemos ter contato com ninguém, porque a gente não sabe, né? Cada organismo é um organismo, cada um reage de uma forma diferente. Então, qualquer um pode, né, desenvolver o vírus. Alguns têm, não sentem, outros têm com sintomas leves e outros, né, precisam ser hospitalizados. Mas como nós não sabemos a reação que vamos ter, nós ficamos em casa, guardados, isolados. E a igreja, né, ela foi fechada nesses dias. As igrejas evangélicas, a grande maioria delas, estão fechadas por uma questão de segurança dos seus membros. Mas a igreja não está parada, né? Alguns pensaram, temeram, né? Ficaram temerosos. Agora, o que vai ser da igreja? A igreja não pode mais se reunir nos seus templos, não podem mais fazer suas reuniões de oração, não pode mais fazer suas reuniões de estudo bíblico, né? Os pastores não poderão mais pregar na igreja para o povo da igreja, para aqueles que queiram visitar a igreja, né? Muitos pensaram que as igrejas teriam enfrentar grandes problemas, mas muito pelo contrário, né? A igreja se refez, ela se adaptou. A igreja, né, espantosamente, hoje a igreja está funcionando de uma forma totalmente diferente, inesperada, que é através das redes sociais, através da internet. Nós temos dando continuidade aos cultos, tem sido dado continuidade aos cultos de oração, aos estudos bíblicos e aos cultos com mensagem pastoral. E a escola bíblica dominical. Então a igreja, ela se adaptou à nova realidade, ela continua caminhando, continua exercendo o seu papel na sociedade de uma forma totalmente diferente. Quando eu li essa introdução aqui, né, que a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra, nenhuma outra foi e é tão perseguida como ela. Várias vezes anunciaram a sua falência e a sua morte. Mas, né, todos aqueles que falam da igreja, né, que decretam seu extermínio, né, o fechamento das suas portas, todos esses se vão, mas a igreja fica. E a igreja nesses dias, ela tem se levantado como um farol resplandecente, que tem trago consolo, alento e fortalecimento espiritual a todas as pessoas que necessitam e precisam, né? E nós, como servos do Senhor, nós temos tido a oportunidade de sermos igreja onde nós estamos, né? E aonde nós estamos? Nós estamos dentro da nossa casa. Nós temos a oportunidade de sermos igreja dentro da nossa casa. Aí diz assim na nossa lição: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Isto a torna única. Não importa que o mundo a odeie e alguns crentes a maltratem.
Cristo morreu por ela. Paulo também amava a igreja e se doou por ela. 2 Coríntios 11, de 28 a 29. O fato de tê-la perseguido doía-lhe, e ele nunca se esqueceu disso. 1 Coríntios 15, 9, Gálatas 1, 13 e Filipenses 3, 6. Olha o galo cantando, o galo da Mirella. A visão de Paulo sobre a igreja muito nos ajudará, pois a visão de um perseguidor que se apaixonou por ela. Cristo amou a igreja e a igreja somos nós. Cristo nos amou. E Paulo, como o apóstolo dos gentios, ele se entregou pela igreja, ele doou a sua vida pela igreja de Cristo, porque ele entendeu que a igreja de Cristo era muito importante. E nós somos importantes, nós somos únicos para o Senhor. Então que nós, como igreja, porque a igreja não é o templo de madeira, no caso da Memorial, ou o templo de alvenaria, de tijolo. A igreja somos nós, pessoas. A igreja somos todos aqueles que confessaram a Cristo como Salvador. O que é a igreja? O que Paulo queria dizer com igreja? Como a descreve? O termo grego é eclésia, que ele usa 62 vezes. Na maior parte, indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usaram o termo como nos acostumamos: um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. Com o tempo, o termo passou a ter esse sentido, mas no Novo Testamento, igreja é igual a gente, é igual a povo. A gente vê isso em Atos 20, 28, Apocalipse 15, 9. O galo tá empolgado. Eu acho que é porque ele tá me vendo aqui. Ele tá cantando, que é uma maravilha. Vamos lá. Eclésia. Eclésia vem de ekekelo, que quer dizer chamar, verbo usado na convocação de um exército. A igreja, o termo aqui é usado em Atos 19, 32, 39 e 41, nos versículos, Atos 19, 32, 39 e 41, que quer dizer assembleia, uma convocação, Nós somos chamados, nós somos convocados, somos aquele povo que foi chamado pelo Senhor para fora, ou seja, fomos chamados para fora de um sistema do mundo, Um sistema implantado pela sociedade. Nós somos chamados para fora desse sistema para vivermos debaixo da lei do Senhor. Igreja, portanto, na maior parte das vezes é um grupo local de pessoas reunido em nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido. 1 Coríntios 11, quando vos reunis como igreja, tradução Almeida, século 21. Vamos lá. A dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios é chamada de Rainha das Epístolas. É o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja já escrito. Nela, o sentido de eclésia é mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal. Aqui o termo alude não apenas os salvos em Cristo. Nossa, eu bato o dedo aqui, o negócio some. Peraí, gente, que eu vou voltar aqui. Fui lá para a lição 14. Aqui achei. Aqui o termo não alude apenas aos salvos por Cristo num local, mas a todos os salvos de todas as épocas. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Já há uma no céu. É uma eclésia aqui na terra chamada de igreja militante.
e a eclésia de Cristo que prega, sofre e testemunha. Eram militantes as eclésias que nós vemos em Apocalipse 2 e 3. E as eclésias a quais Paulo destinou suas cartas, e são as nossas igrejas também. Então, a dimensão da igreja, ela é universal. A igreja, ela não pode parar. A igreja, ela, por mais, né, que se lute contra ela no sentido de tentar denegrir, tentar atrapalhar, né, o avanço da igreja, por mais que se tente fazer isso, nunca se consegue, porque a igreja, ela é universal. Ela não se prende apenas aqui, né, coloquemos assim, no Rio de Janeiro. Nós temos uma igreja universal de todos os tempos, de todas as eras, onde nós naquele grande dia, né, quando estivermos diante do Senhor, nós conheceremos. A Bíblia diz, né, no livro de Apocalipse, que João viu, né, povos, raças, línguas e nações de todos os tempos, de todas as eras. Então a igreja, ela não para, ela nunca vai parar. A igreja, ela nunca vai deixar de realizar a sua obra, porque Cristo é quem a sustenta. Cristo é quem determina o destino da igreja, né? Ainda, né, usando aqui nossa realidade hoje de isolamento social, ainda que estivéssemos, né, dentro de cavernas, isolados, a igreja, ela continuaria viva, fazendo a sua obra, né? Nós temos relatos da igreja perseguida em países comunistas, onde você não pode se declarar evangélico, você tem que pregar o evangelho de uma forma muito sutil, muito sigilosa. Você não pode se declarar. E os cultos também, eles são feitos escondidos, né? O momento de reunião entre os crentes é algo assim imperdível, porque eles não têm a liberdade que nós temos aqui no Brasil. Então, o que acontece? Quando vão se reunir, é algo muito sigiloso, muito escondido. Então, você está numa reunião para adorar a Deus juntos é um privilégio muito grande, porque eles estão acostumados a adorar a Deus sozinhos em casa, no seu quarto, né? As portas fechadas, porque eles não podem ser vistos. Então, para eles, a realidade que nós vivemos hoje é muito comum. Adorar a Deus sozinho em casa, com a sua família, né? Adorando ao Senhor, junto com aqueles que confessam a mesma fé. Porque às vezes dentro de uma casa, nem todo mundo confessa Jesus. Então, às vezes, alguns são sozinhos. Então, eles adoram sozinhos mesmo. Dentro da sua casa, no seu quarto. E quando se sabe que vai ter um culto comunitário, como a gente chama aqui, né, que é quando todo mundo está junto, é imperdível, é um privilégio. E hoje, né, no Brasil e no mundo, por conta do que nós estamos vivendo, de certa forma nós estamos vivendo essa realidade, né? Os estudos bíblicos a gente tem visto em casa, né? Algumas famílias têm se reunido para ler a Bíblia juntas. Então eles estão lendo a Bíblia entre eles. Não está mais partilhando numa sala de escola bíblica dominical ou numa DCC, né, Divisão de Crescimento Cristão, né, de adolescentes, jovens, adultos, não estão tendo esse privilégio de estarem se reunindo. Então é dentro de casa mesmo, com o pai, com a mãe, irmãos, amigos, né, que moram próximo, que existem lugares onde você tem não só uma família, mas várias famílias morando junto. E entre eles se estuda a palavra de Deus, se lê a palavra de Deus com aquilo que se tem à mão, né? E através das redes sociais assistem o pastor pregando, alguém ensinando, mas é totalmente diferente de você se reunir num lugar específico que é a igreja, né? A igreja social onde todos se reúnem para adorar a Deus.
Então hoje nós vivemos essa realidade. Então, quando nós voltarmos a nos reunirmos na igreja, né, templo, igreja social, né, ali onde todos estivermos juntos, vai ser um grande privilégio, vai ser imperdível. Então hoje nós vivemos uma realidade diferente, nova para a gente, mas para muitas igrejas nos países comunistas, onde o evangelho é proibido, essa realidade de você adorar a Deus sozinho em casa, com a sua família ou sozinho mesmo, é muito comum. E as reuniões juntos, né, comunitária, é muito esporádica, é muito rara. Então, por serem raras e esporádicas, elas são totalmente imperdíveis. Né? É um privilégio. Como deve ser, né? A reunião, o momento de estar diante do Senhor na igreja é um privilégio. Aí diz assim, igreja, corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 31 e Efésios 4, de 1 a 16, a eclésia é mostrada como um corpo. A figura mostra a interdependência e complementaridade dos crentes e das eclésias. Num corpo, os membros dependem uns dos outros e se completam. A igreja é um grupo de pessoas que deve viver uma solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar uma das outras. Aqui ele fala sobre da questão da gente ficar isolado, né? Ficar em casa, em vez de estar junto na igreja, né? Aqui ele fala que a igreja ela foi instituída para que andássemos juntos, para que pudéssemos partilhar da nossa fé. O objetivo da igreja é nós aprendermos juntos, é partilharmos da nossa fé. Diz assim, isto é importante, né? Isto é importante compartilhar. Aí diz assim, o pé não vive isolado da mão, muito pelo contrário. Eles devem viver unidos, interdependentes, um ajudando o outro. A Assembleia Universal é chamada de Corpo de Cristo. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela. Ela é Cristo na terra. Não há um homem que seja o vigário, ou seja, no lugar de Cristo. Toda a igreja é. Se Cristo está em cada crente é a morada de Cristo. E também do Pai e do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz que somos santuários de Deus. O termo grego aqui para santuário é naos, que na Septuaginta usa para o lugar santíssimo, onde Deus ficava. O mesmo texto diz que o Espírito habita em nós. A Trindade está presente no mundo pelos crentes em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, sua presença no mundo. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Nós somos a presença de Cristo nesse mundo. Que coisa, né? Que responsabilidade, que privilégio. Nós somos privilegiados porque Cristo habita em nós, né? Nós somos santuários de Deus, né? Santuários da morada do Altíssimo. Que privilégio. E não somente isso, nós somos aqueles que levam, né? O galo de novo. Nós somos aqueles que levam a mensagem de Cristo. Nós somos aqueles que representam a sua presença aqui na terra. Que responsabilidade. Cristo escolheu amar, né? Deus escolheu amar as pessoas através de nós. Nós somos o canal do amor de Deus, nós somos o canal da sua bênção. Então a igreja, ela é convidada a ser igreja onde quer que ela estiver, seja dentro de casa, seja fora dela, seja lá no shopping, que tá fechado, né? Não, abriu quinta-feira. Seja no shopping, seja na escola, na faculdade, no trabalho. Deus nos convida a sermos igreja, ou seja, canal da sua bênção e do seu amor
onde estivermos. Onde estivermos. Então, nós somos convidados pelo Senhor a nos integrarmos uns aos outros, né? A trocarmos as nossas experiências de fé, a sermos canais de fortalecimento uns para os outros, né? Nesse tempo de pandemia eu tenho meditado muito sobre isso e tenho percebido que hoje a nossa manifestação de afeto está ligada às nossas orações. Amamos os nossos irmãos. Voltou? Voltou. Nós amamos as pessoas através das nossas orações. É através das nossas orações que nós levamos o nosso abraço, a nossa presença. É através das nossas orações que temos abençoado pessoas. E não somente isso, né? Através do WhatsApp, que tem sido uma ferramenta fundamental nesses dias, Facebook, tantos outros instrumentos que estão à nossa mão, que servem, né, para nós levarmos a nossa presença virtual, ainda que seja virtual, para aqueles que precisam. E a oração, ela tem sido o abraço mais presente que a gente possa dar a alguém. Então a igreja, ela tem cumprido o seu papel. Aí ponto 4. Igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. Que legal isso, né? Embora hoje nós vivamos tempo em que a igreja local não tem sido valorizada, né? Volto a falar da igreja perseguida, né? Enquanto alguns se sentem privilegiados, voltou, em que nós temos o privilégio de nos reunir, existe um grupo de pessoas que desvalorizam isso, né? Que não acham interessante. Enquanto a igreja perseguida, eles anseiam por esse momento, né? Pelo privilégio de estarem juntos. Né? Muitos de nós temos esse privilégio e não valorizamos. Aí diz aqui o autor. É triste ver hoje tantos crentes falando mal da igreja, porque não gostam de um aspecto. Parece que querem que os demais irmãos sejam os seus clones, ou se decepcionaram com alguém e esquecem de perdoar, e parece que nunca decepcionaram ninguém. Atacam a igreja. Que estranho. Falam mal da sua assembleia, da eclésia, da qual fazem parte. A igreja local, a eclésia, num determinado lugar, apesar dos seus defeitos, também é corpo de Cristo. Paulo disse isso aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, 27. A mesma ideia está em Colossenses, capítulo 1, verso 24. Não há igreja local perfeita, porque ela é composta de pecadores, homens como eu e você, que carecem da graça de Deus. Alguns sonhadores, por vez ou outras, bradam: voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Não devem ter lido o Novo Testamento com atenção. Todas as epístolas foram escritas para sanar problemas das igrejas, onde havia muitos pecados. Veja-se a desordem na igreja de Coríntios e a complexidade dos relacionamentos entre os crentes e igreja nas epístolas pastorais. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte deste corpo. Devemos honrá-lo, amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente nesse mundo. É sério ser igreja, é glorioso ser igreja. E somos não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 15, verso 10. Mas geralmente recomendava em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 14.
As igrejas eram cooperativas, não viviam isoladas, e os pastores não viviam em competição e em função do seu ministério, mas da obra em geral. As igrejas eram solidárias. Procurar um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas podem nos frustrar, mas o espírito de relacionamento deve ser imitado. Governo próprio, cooperação, relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive da igreja. É uma visão do todo. O elo entre elas era a pessoa de Jesus Cristo. Pai, você está fazendo barulho. O elo entre elas era a pessoa de Jesus Cristo, e não um modelo eclesiástico, bem diferente da visão fragmentada de boa parte das igrejas locais de hoje, que alguém jocosamente chamou de adoradores do seu umbigo. A gente vê aqui, né, a importância do papel da igreja. Uma ideia fantástica. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus, antes de haver mundo, Efésios 1:4. Entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu aqui na terra, Jesus Cristo. Mateus 16:18. Quando a história acabar, a meta-história, não haverá mais famílias, sociedades, grupos, mas a igreja, ela existirá, porque Deus haverá, e a igreja pertence a Deus. O evento igreja é maior do que o evento família, sociedade, amigos e outras junções. Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela. Há quem cultue anjos e potestades. Eles aprendem da igreja. Deus ainda trabalha nela, ou seja, em mim e em você, para aperfeiçoá-la. A igreja, ela é a menina dos olhos de Jesus, porque ele morreu por ela. Então você, né, como igreja, você é a menina dos olhos de Jesus, assim como eu também, para pensar e agir. A igreja é de Cristo. Não queira ser dono da igreja. Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo, somos parte dela. Cuidamos dela e devemos honrá-la, né? Nós somos os mordomos do Senhor, né? Fomos chamados para cuidar da igreja, mas não para sermos donos dela. Seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus, salvo por ele. Ame a sua igreja com paixão e doe-se a ela. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa esclarecer a você aquilo que eu não pude esclarecer. Que você possa, né, escolher ser uma igreja atuante, ser uma igreja útil ao Senhor aqui na terra, que você possa escolher, uma igreja amável, cheia de graça, de misericórdia, para todos aqueles que necessitarem ou desejarem receber de você uma palavra. Eu vou orar e logo após a oração nós estaremos encerrando. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela manhã deste dia. Obrigada pela oportunidade que temos, Senhor, de falar da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a sermos bênção onde quer que formos. Ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos o tempo que temos em tua presença, o dia que o Senhor nos dá, que possamos, Senhor, te reconhecer em todo o nosso caminho e que possamos, Senhor, valorizar a igreja como instituição que pertencemos, que possamos ter prazer em estar na tua casa, que possamos ter prazer em te servir na tua casa e que possamos ter prazer em te servir individualmente onde quer que formos. Ajuda-nos a sermos bênção onde quer que o nosso pé tocar, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no shopping, na praia, na piscina, onde quer que formos.
que possamos ser igreja de Jesus, que possamos ser bênção. Cuida de cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a vivermos o amor da Tua palavra, a vivermos aquilo que Tu tem preparado para cada um de nós segundo a Tua vontade, a sermos, ó Pai, homens e mulheres segundo o Teu coração. Dá-nos o domingo em Tua presença, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, e que Tu possas, Senhor, abençoar a cada um daqueles que necessitam da Tua graça nesta hora, aqueles que se encontram nos hospitais internados, por qualquer razão, Senhor, seja por Covid, seja por qualquer outra enfermidade, que cada um possa ser visitado pelo Teu Santo Espírito nessa hora e receber de Ti a cura que vem dos altos céus. Aqueles que estão em casa, Senhor, se recuperando, toma nas Tuas mãos, restaura suas forças, seu ânimo, Senhor, a sua alegria. Deposita sobre eles, ó Pai, a saúde que tanto necessitam e a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que toda ansiedade seja tirada dos corações. E aqueles, Senhor, que se encontram emocionalmente enfermos, ou mentalmente enfermos, ou espiritualmente enfermos, que Tu possa ser com cada um deles, curando, restaurando, transformando as suas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque carecemos da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até domingo que vem, se assim o Senhor permitir.